caros irmãos, graça e paz. É com muito prazer, com muita alegria, que estou aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Eu quero ler um texto, pega aí a Bíblia e vamos participar. Texto de Filipenses 2, do verso 2 ao 8, que diz assim: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar, aferir, coisas que estava, se possível ele quisesse, ao seu dispor, Então, queridos, vamos orar. Pai bendito e santo, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, quero colocar a minha vida no teu altar, na tua presença. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, usar a minha vida para alimentar as suas ovelhas, meu Pai, para alimentar a sua igreja, para alimentar a minha vida, para alimentar a nossa vida. Toma-nos em tuas santas mãos e manifesta graça, poder e prodígio, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Eu oro agradecido no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu quero falar sobre o tema: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O nosso tema vai ser o verso 5. Vamos deixar ele como nosso tema. Então, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Família Aliança e da Igreja do Senhor, onde quer que esteja nos vendo, nos assistindo através desse vídeo pelo YouTube. Eis os maravilhosos sentimentos que ornaram a mente do Divino Mestre. Nós vimos que o texto é maravilhoso. Querida igreja, é com alegria que tomo o texto sagrado em mãos para nos deliciarmos nas coisas lindas contidas nesse texto bíblico. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses vem alegrar o nosso interior, porque nos vem exortar, a perseverar ao amor, a humildade e, sobretudo, a santidade. Com prazer vem dizer: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, aí como está escrito no versículo 2. Então, Deus quer que nós pensamos como Jesus, que nós vivamos esse mesmo sentimento total e irrestrito que Jesus sentiu. Então, o texto, ele é enfático em dizer, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, nada façais por contenda ou por vanglória. Deus quer nos ver unidos, mas com humildade cada um
considera o outro superior a si. Que coisa bacana, né? Que sentimento maravilhoso. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é comparar o outro a si mesmo. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, que Jesus nos aponta através da sua palavra, através do seu evangelho. Então, o qual subsistindo, olha a capacidade de Jesus, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que lhe devia aferrar, né? Inferir coisas que estava nos seus direitos, no seu dever. Ele não usurpou, não disse ser igual, não disse ser... Ele não se vangloriou nisso, né? Mas toda a honra e toda a glória ele deu ao nosso Pai, deu ao nosso Deus, né? Ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele não quis usar da autoridade total que ele tinha, mas ele baixou a forma de servo. Que coisa maravilhosa, né? A forma de servo, né? Tornando-se semelhante a homens, do tamanho da estatura de homem, de criaturas, não é? Aleluias! E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que é o mais interessante, né? Tomando aquela cruz malvada, aquela cruz maldita, aquela cruz de dor, aquela cruz de como é que eu posso dizer, de tortura, no lugar do pecador, no lugar do verdadeiro culpado, né? No nosso lugar. Nos substituiu na cruz, naquela cruz, no nosso lugar. Então, meus queridos, diante de tudo isso, né, quero destacar aqui 3 aspectos, 3 características mediante ao nosso assunto aqui, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse primeiro sentimento, essa primeira característica, é a obediência. Que maravilhoso, né? Jesus obedeceu como se ele, Deus, Jesus é o bom exemplo, faz tudo certinho, além da conta. Nós vimos aqui que obedecer, segundo o dicionário, no verbo transitivo direto, é submeter-se à vontade de outrem, né? Aos pais, os filhos se submetem à vontade dos pais, né? E segundo, verbo transitivo direto, está sob o comando de prestar vassalagem. Então Jesus chegou a essa totalidade da obediência, né? Além do necessário, além da conta, porque Ele é Deus. Ele ensina com perfeição, Ele ensina com... Falta palavra para dizer. Então, o exemplo que o mundo caído precisa. Ele deu o exemplo que eu e você precisa, que o mundo decaído precisa para aprender acerca do que é obedecer, né? O verso 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma, 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse sentimento de obediência profundo, né? E Filipenses 2,8 diz assim, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O verso 8. Né? Vem nos confirmar isso. Então, nós estamos aqui, né, buscando também ser obedientes a Jesus, ser obedientes a Deus, ser obedientes ao Espírito Santo. Por isso que nós nos alimentamos da palavra de Deus, para que ganhemos força para resistir às tentações, resistir ao erro, aprendermos com Jesus para sabermos como nos colocar, né, como nos portar diante dessa solicitude maravilhosa de obedecer ao Senhor e amar o seu santo nome. E então, o exemplo que o mundo caído precisa. Esse mundo também carece dessa outra características, né, desse outro sentimento, característica da santidade. Santidade, né? Levítico 19:2 diz assim, santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Quer dizer, qualidade ou virtude de santo. Estado de santificação, virtude, pureza. Então Jesus tem poder santificador. João 17 diz a verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E João 8:32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade cura do pecado, né? Sara do pecado, perdoa o pecado. É um antídoto para o veneno da serpente, Satanás, não é? Então, e prossegue o verso 36 do mesmo texto. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que somos livres, que somos curados, que somos... que Deus nos revelou pelo Espírito Santo, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, nós somos... a nossa mente muda, né? O nosso pensamento, e nós passamos a glorificar o nome de Jesus. E nós passamos a amar o Senhor na beleza da sua santidade, em espírito e verdade, nessa novidade de vida gloriosa, maravilhosa, que Deus nos outorga por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então, a santidade de Jesus em nossa vida nos põe em conexão com o Pai, com Deus, em ligadura. Somos enxertados em Deus por Jesus, pela fé em Jesus, né? Fomos justificados. Justificação é o ato judicial de Deus para nos libertar, para nos abençoar, né? Então, isso é glorioso, é maravilhoso para mim e para você, que nós busquemos a cada dia a santidade. É a santidade que nos dá autoridade para expelir os demônios, para curar as enfermidades em nome de Jesus, para repreender o mal. A santidade está em primeiro lugar. A santidade é que nos dá essas prerrogativas, faz essas coisas, né, acontecerem. Quando nós oramos, quando nós falamos do nome de Jesus, as coisas, esse mover espiritual, esse universo espiritual acontecer, né, diante dos nossos olhos. Isso nos surpreende quando nós vemos e provamos que o nome de Jesus verdadeiramente funciona
na nossa vida através da nossa santificação. Então, meus queridos, a santidade de Jesus na nossa vida nos põe em conexão com o Pai. E por isso devemos ter esse outro sentimento, a misericórdia. Lucas 6,36 diz assim, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Essa terceira característica agora traz essa palavra de exortação para que sejamos misericordiosos. Ele deseja que sejamos um com o Pai, nesse aspecto da misericórdia, que pensemos igual, não é? Então, quer ver um bom exemplo de misericórdia? É Lucas 7,13, que diz assim, logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores, a mãe da menina, Então, chegando-se, tocou no esquife, ou seja, no morto, e quando pararam, os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, Jesus disse, levanta-te. E o morto, a criança morta se levantou. E você é capaz de atentar para o caos desse mundo caído e ter misericórdia, e ter compaixão, e sentir amor por esse mundo? Que misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade, no sentido mais correto. Então, que nossas vidas sejam vidas de compaixão, que nós temos esse mesmo sentimento, que nós também tenhamos esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus, que nós permitamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe, ele que é o próprio amor de Deus, imbuído nas nossas vidas, porque nós aceitamos Jesus e ele veio habitar em nós, que ele nos leve a esse sentimento, a este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, como Igreja do Senhor, como Igreja de Jesus, devemos ter essas características, Devemos ter obediência, devemos buscar a santidade e devemos ter misericórdia. Então, meus queridos e amados irmãos, nós, nesta noite, o Senhor nos fala de obediência, de santidade, de misericórdia. Então, aprendamos com o mestre dos mestres, o melhor dos professores. Nós precisamos aprender com as lições de Jesus. Então, sentimento, Jesus teve muitos outros que não foram colocados aqui, como, por exemplo, humildade, bondade, justiça, verdade, fidelidade, muitos outros sentimentos que nós devemos ter também para que a nossa vida cristã seja autêntica, seja genuína, seja completa. Que ensinava com exemplos, com a própria vida, pregava com suas atitudes, obviamente, e com os seus atos de justiça. Jesus, as atitudes muitas vezes falam mais do que palavras. Muitas vezes não, todas as vezes. Uma atitude diz muito. Não tem palavras que possa equiparar ou se igualar a uma atitude. Eu e você possamos também viver as benesses do Deus da nossa salvação. Nós devemos ter
essas características também. Que Deus em Cristo nos abençoe a ter esses sentimentos na nossa vida. Que esses sentimentos do bem venham nos encher também nossos corações, o meu coração, o teu coração, nesta noite. Estas qualidades impolutas do caráter de Cristo são o que o apóstolo recomenda aos crentes de todas as épocas. Né? Eu quero deixar uma frase da missionária Rosalie Épope, abre aspas, dai guarida a estas virtudes no vosso coração, deixai-as ser os vossos trajos diários e festivos, deixai-as ter todos os adereços do vosso vestiário, deixai-as ser ainda os fios de ouro com que seja tecido o vosso coração. Rosalie Épope, né? A rainha do avivamento brasileiro no meio batista, né? E a partir daí de origem aos batistas nacionais, aos batistas renovados, a nossa igreja, né? Então, meu querido, sentimento positivo, né? Do lado positivo, tem outros sentimentos: felicidade, humor, alegria, amor, gratidão, esperança e, do modo neutro, compaixão e surpresa, né? É o que nós precisamos diante de Deus, diante da sociedade e diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja impregnada por esses sentimentos de bondade, né? Aleluia, que a nossa mente seja mudada, né? Nessa metanoia, nessa mudança de mente, seja transformada, né? Ao ponto que sejamos parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Deus bendito, santo e maravilhoso, eu quero te louvar, quero te glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Nós somos abençoados, ouvimos a voz da tua palavra, a voz do teu Espírito Santo, e que o Espírito Santo venha gravar essas palavras, esses sentimentos, esse aprendizado, esse ensino nas tábuas de carne do nosso coração. Por Deus, um dia disse não querer mais escrever, não desejar mais escrever a sua palavra em tábuas de pedras, mas o seu desejo, o seu sentimento maior é escrever a sua palavra em tábuas de carnes no nosso coração, quebrantado e contrito diante da presença de Deus. Pai bendito e santo, dá uma semana de vitória ao teu povo, continua guardando do mal, livrando de todas as enfermidades e moléstias que se erguem sobre este universo, sobre essa vida, esse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu amor profundo, a unção poderosa do Espírito Santo de Jesus continue em nossas vidas, quebrando todo o jugo, Pai. Nós te louvamos e oramos pela Igreja do Senhor, a Igreja Batista Família Aliança, a Igreja do Senhor, onde quer que ela esteja nos assistindo, nos ouvindo e orando conosco. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre você. Igreja de Jesus, povo de Jesus, noiva do Cordeiro, salvos em Cristo Jesus, arrependidos por meio da cruz. Deus abençoe. Meus caros irmãos, graça e paz, é com muito prazer, com muita alegria, né? Que estou aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Eu quero ler um texto, pega aí a Bíblia e vamos participar. Texto de Filipenses 2, do verso 2 ao 8, que diz assim:
completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar, né? Aferir, né? Coisas que estava, se possível ele quisesse, ao seu dispor, né? Então, queridos, vamos orar. Pai bendito e santo, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, quero colocar a minha vida no teu altar, na tua presença. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, usar a minha vida para alimentar as suas ovelhas, meu Pai, para alimentar a sua igreja, para alimentar a minha vida, para alimentar a nossa vida. Toma-nos em tuas santas mãos e manifesta graça, poder e prodígio, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Eu oro agradecido no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu quero falar sobre o tema: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O nosso tema vai ser o verso 5, né? Vamos deixar ele como nosso tema. Então, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Família Aliança e da Igreja do Senhor, onde quer que esteja nos vendo, nos assistindo através desse vídeo pelo YouTube. Eis os maravilhosos sentimentos que ornaram a mente do Divino Mestre. Nós vimos que o texto é maravilhoso. Querida igreja, é com alegria que tomo o texto sagrado em mãos para nos deliciarmos nas coisas lindas contidas nesse texto bíblico, né? Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses vem alegrar o nosso interior porque nos vem exortar, não é? A perseverar ao amor, não é? A humildade e, sobretudo, a santidade. Com prazer vem dizer: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, aí como está escrito no versículo 2. Então Deus quer que nós pensamos como Jesus, né? Que nós vivamos esse mesmo sentimento total e irrestrito que Jesus sentiu. Então o texto, ele é enfático em dizer, né? Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, nada façais por contenda ou por vanglória. Deus quer nos ver unidos, né? Mas com humildade cada um considera o outro superior a si. Que coisa bacana, né? Que sentimento maravilhoso. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é comparar o outro a si mesmo. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, que Jesus nos aponta através da sua palavra, através do seu evangelho. Então, o qual subsistindo, olha a capacidade de Jesus, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que lhe devia
aferrar, né? Inferir coisas que ele que estava nos seus direitos, no seu dever. Ele não usurpou, não disse ser igual, não disse ser... Ele não se vangloriou nisso, né? Mas toda a honra e toda a glória ele deu ao nosso Pai, deu ao nosso Deus, né? Ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele não quis usar da autoridade total que ele tinha, mas ele baixou a forma de servo. Que coisa maravilhosa, né? A forma de servo, né? Tornando-se semelhante a homens, do tamanho da estatura de homem, de criaturas, não é? Aleluias! E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que é o mais interessante, né? Tomando aquela cruz malvada, aquela cruz maldita, aquela cruz de dor, aquela cruz de como é que eu posso dizer, de tortura, no lugar do pecador, no lugar do verdadeiro culpado, né? No nosso lugar. Nos substituiu na cruz, naquela cruz, no nosso lugar. Então, meus queridos, diante de tudo isso, né, quero destacar aqui 3 aspectos, 3 características, mediante ao nosso assunto aqui, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse primeiro sentimento, essa primeira característica, é a obediência. Que maravilhoso, né? Jesus obedeceu como se ele, Deus, Jesus é o bom exemplo, faz tudo certinho, além da conta. Nós vimos aqui que obedecer, segundo o dicionário, no verbo transitivo direto, é submeter-se à vontade de outrem, né? Aos pais, os filhos se submetem à vontade dos pais, né? E segundo, verbo transitivo direto, está sob o comando de prestar vassalagem. Então Jesus chegou a essa totalidade da obediência, né? Além do necessário, além da conta, porque Ele é Deus. Ele ensina com perfeição, Ele ensina com... Falta palavra para dizer. Então, o exemplo que o mundo caído precisa. Ele deu o exemplo que eu e você precisa, que o mundo decaído precisa para aprender acerca do que é obedecer, né? O verso 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma, 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse sentimento de obediência profundo, né? E Filipenses 2,8 diz assim: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O verso 8. Né? Vem nos confirmar isso. Então, nós estamos aqui, né, buscando também ser obedientes a Jesus, ser obedientes a Deus, ser obedientes ao Espírito Santo. Por isso que nós nos alimentamos da palavra de Deus, para que
ganhemos força para resistir às tentações, resistir o erro, aprendermos com Jesus para sabermos como nos colocar, né, como nos portar diante dessa solicitude maravilhosa de obedecer ao Senhor e amar o seu santo nome. E então o exemplo que o mundo caído precisa. Esse mundo também carece dessa outra características, né, desse outro sentimento, característica da santidade. Santidade, né? Levítico 19:2 diz assim: santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Quer dizer, qualidade ou virtude de santo. Estado de santificação, virtude, pureza. Então Jesus tem poder santificador. João 17 diz a verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade cura do pecado, né? Sara do pecado, perdoa o pecado. É um antídoto para o veneno da serpente, Satanás, não é? Então, e prossegue o verso 36 do mesmo texto: se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que somos livres, que somos curados, que somos que Deus nos revelou pelo Espírito Santo, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, nós somos, a nossa mente muda, né? Mente, né? O nosso pensamento, e nós passamos a glorificar o nome de Jesus. E nós passamos a amar o Senhor na beleza da sua santidade, em espírito e verdade, nessa novidade de vida gloriosa, maravilhosa, que Deus nos outorga por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então, a santidade de Jesus em nossa vida nos põe em conexão com o Pai, com Deus, em ligadura. Somos enxertados em Deus por Jesus, pela fé em Jesus, né? Fomos justificados. Justificação é o ato judicial de Deus para nos libertar, para nos abençoar, né? Então, isso é glorioso, é maravilhoso para mim e para você, que nós busquemos a cada dia a santidade. É a santidade que nos dá autoridade para expelir os demônios, para curar as enfermidades em nome de Jesus, para repreender o mal. A santidade está em primeiro lugar. A santidade é que nos dá essas prerrogativas, faz essas coisas, né, acontecerem. Quando nós oramos, quando nós falamos do nome de Jesus, as coisas, esse mover espiritual, esse universo espiritual acontecer, né, diante dos nossos olhos. Isso nos surpreende quando nós vemos e provamos que o nome de Jesus verdadeiramente funciona na nossa vida através da nossa santificação. Então, meus queridos, a santidade de Jesus na nossa vida nos põe em conexão com o Pai. E por isso devemos ter esse outro sentimento, né? A misericórdia. Lucas 6,36 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Né? Essa terceira característica. Agora traz essa palavra de exortação para que sejamos misericordiosos. Ele deseja que sejamos com o Pai. Né? Nesse aspecto da misericórdia. Que pensemos igual.
não é? Então, quer ver um bom exemplo de misericórdia? Lucas 7,13, que diz assim: logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. A mãe da menina, né? Então, chegando-se, tocou no esquife, ou seja, no morto, e quando pararam, os que o levavam, disse: moço, a ti te digo. Jesus disse: levanta-te. Né? E o morto, a criança morta se levantou. E você é capaz de atentar para o caos desse mundo caído e ter misericórdia e ter compaixão e sentir amor por esse mundo? Que misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade, no sentido mais correto. Então, que nossas vidas sejam vidas de compaixão, né? Que nós temos esse mesmo sentimento, né? Que nós também tenhamos esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus, que nós permitamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe, ele que é o próprio amor de Deus, imbuído nas nossas vidas, porque nós aceitamos Jesus e ele veio habitar em nós, né? Que ele nos leve a esse sentimento, a este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, como Igreja do Senhor, como Igreja de Jesus, devemos ter essas características, né? Devemos ter obediência, devemos buscar a santidade e devemos ter misericórdia. Então, meus queridos e amados irmãos, né, nós, nesta noite, o Senhor nos fala de obediência, de santidade, de misericórdia, né? Então, aprendamos com o mestre dos mestres, o melhor dos professores, né? Nós precisamos aprender com as lições de Jesus. Então, sentimento, Jesus teve muitos outros que não foram colocados aqui, como, por exemplo, humildade, bondade, justiça, verdade, fidelidade, né? Muitos outros sentimentos que nós devemos ter também para que a nossa vida cristã seja autêntica, seja genuína, seja completa. Que ensinava com exemplos, com a própria vida, pregava com suas atitudes, obviamente, e com os seus atos de justiça. Jesus, as atitudes muitas vezes falam mais do que palavras. Muitas vezes não, todas as vezes. Uma atitude diz muito. Não tem palavras que possa equiparar ou se igualar a uma atitude. Eu e você possamos também viver as benesses do Deus da nossa salvação, né? Nós devemos ter essas características também. Que Deus em Cristo nos abençoe a ter esses sentimentos na nossa vida. Que esses sentimentos do bem venham nos encher também nossos corações, o meu coração, o teu coração, nesta noite. Estas qualidades impolutas do caráter de Cristo são o que o apóstolo recomenda aos crentes de todas as épocas, né? Eu quero deixar uma frase da missionária Rosalie Épope, abre aspas: dai guarida a estas virtudes no vosso coração, deixai-as ser os vossos trajos diários e festivos, deixai-as ter todos os adereços
do vosso vestiário. Deixai-a ser ainda os fios de ouro com que seja tecido o vosso coração. Rosalie Appleby, né? A rainha do avivamento brasileiro no meio batista, né? E a partir daí deu origem aos batistas nacionais, aos batistas renovados, a nossa igreja, né? Então, meu querido, sentimento positivo, né? Do lado positivo, tem outros sentimentos. Felicidade, humor, alegria, amor, gratidão, esperança e, do modo neutro, compaixão e surpresa, né? É o que nós precisamos diante de Deus, diante da sociedade e diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja impregnada por esses sentimentos de bondade, né? Aleluia, que a nossa mente seja mudada, né? Nessa metanoia, nessa mudança de mente, seja transformada, né? Ao ponto que sejamos parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Deus bendito, santo e maravilhoso, eu quero te louvar, quero te glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Nós somos abençoados, ouvimos a voz da tua palavra, a voz do teu Espírito Santo, e que o Espírito Santo venha gravar essas palavras, esses sentimentos, esse aprendizado, esse ensino nas tábuas de carne do nosso coração. Por Deus, um dia disse não querer mais escrever, não desejar mais escrever a sua palavra em tábuas de pedras, mas o seu desejo, o seu sentimento maior é escrever a sua palavra em tábuas de carnes no nosso coração, quebrantado e contrito diante da presença de Deus. Pai bendito e santo, dá uma semana de vitória ao teu povo, continua guardando do mal, livrando de todas as enfermidades e moléstias que se erguem sobre este universo, sobre essa vida, esse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu amor profundo, a unção poderosa do Espírito Santo de Jesus continue em nossas vidas, quebrando todo o jugo, Pai. Nós te louvamos e oramos pela Igreja do Senhor, a Igreja Batista Família Aliança, a Igreja do Senhor, onde quer que ela esteja nos assistindo, nos ouvindo e orando conosco. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre você. Igreja de Jesus, povo de Jesus, noiva do Cordeiro, salvos em Cristo Jesus, arrependidos por meio da cruz. Deus abençoe.